Domingos e você está no curso de Libras do IPED. E nesta aula iremos falar sobre iconicidade e arbitrariedade. Você acha que a Libras pode passar somente ideias concretas, ou seja, sinais que têm relação com seu referente, ou seja, com a ação ou com o objeto? Você acha que a Libras só pode passar sinais concretos, ou seja, que tenha seu referente à ação ou objeto? Não, acredito que existem outras formas de também representar palavras e objetos, né? Não só pelas Libras. Não sei. Não sei te dizer essa resposta. Por muito tempo, acreditou-se que a Libras só podia passar ideias concretas, ou seja, só podia passar informações sobre coisas que se podiam tocar, por exemplo, como uma cadeira, uma mesa, fazer sinais como, exemplo, borboleta, tudo tivesse algum tipo de semelhança com o objeto. Mas com o tempo, percebeu-se que a Libras também podia passar outros tipos de ideias, como um poema, poderia discutir sobre política, interpretar um teatro. Então podia passar qualquer tipo de ideia na Libras também. E aí sim a Libras adquiriu um status de língua, porque até então ela não tinha, devido a esse tipo de ideia errada sobre arbitrariedade e iconicidade. Então, nesta aula, nós iremos entender exatamente o que são esses dois conceitos. Tá? Então, a iconicidade são os sinais icônicos, no caso, são aqueles que possuem semelhança com o dado da realidade, que representam, no caso, borboleta. Você lembra da borboleta? Exemplo, telefone, carro. Essas são as ideias concretas, ou seja, quando uma pessoa que não sabe Libras, se ela vê um sinal icônico, no caso, ela vai entender o que é. Se eu fizer isso daqui para qualquer pessoa, essa pessoa provavelmente vai entender o que é isso. Se eu fizer isso, ela vai entender também. Então, esses são os tipos de sinais icônicos. Mas os sinais icônicos, eles não são iguais em todas as línguas. Porque muitas vezes a pessoa acha que pelo fato dele ser icônico, ele representar o objeto, ele ter alguma semelhança com o objeto, significa que ele é igual no mundo inteiro. Aqui nós podemos perceber que o quê? Na língua de sinais chinesa, o sinal de árvore ele é icônico, que mostra o tronco, mas no Brasil é diferente. No Brasil, é esse o sinal de árvore. Então, no caso, são sinais icônicos. No caso, representa o tronco, aqui você já consegue ver a árvore, mas eles são diferentes. Também temos no Brasil, na Libras, que é o sinal de casa, e nos Estados Unidos, a língua de sinais americanas, que no caso faz aqui embaixo e a casa. Então, a parede e o telhado. São sinais icônicos que têm a semelhança com o objeto ou com a ação, mas são diferentes dependendo do local do mundo. Agora o conceito de arbitrariedade. Então são aqueles sinais que não mantêm nenhuma relação ou semelhança com o dado da realidade, que representam, no caso a maioria dos sinais na Libras, ele não representa uma semelhança com o objeto ou com a ação. Por exemplo, sinal rápido, conversar. Se eu fizer vários sinais, exemplo, se eu fizer esse sinal, a pessoa que não sabe Libras não sabe o que é isso, a não ser que eu fale, conversar. Então, aí ela vai saber. Mas uma pessoa leiga, quando vê os sinais, a maioria dos sinais, ela não vai saber exatamente o que significa cada um. Então, aí, no caso, nós podemos ver que representa realmente que os sinais, a maioria não são iguais ao dado da realidade. Então, agora nós vamos ver as variações linguísticas. No caso, dentro do mesmo país, o sinal ele pode sofrer variações, dependendo do local. É igual no português, exemplo, para você, é mandioca ou macaxeira? É bolacha ou é biscoito? Então, nós temos essas variações
dentro do país também, que depende da região, na língua de sinais. Então, vamos conhecer elas, que é a regionalidade. Ela representa as variações de sinais de uma região para outra, no mesmo país, salientando assim, mais uma vez, o caráter de língua na língua de sinais. Então, como eu falei, no caso do português, nós temos essas variações e também na Libras. Exemplo, o sinal mais. Em São Paulo, mais. No Rio, mais. Verde. Em São Paulo, verde. Ou verde. Então, depende da região. Então, muitas vezes eu vou passar mais de um sinal. Por quê? Em regiões diferentes, utiliza-se também sinais diferentes. Mas é importante conhecer a maior quantidade de sinais possíveis, para assim você aumentar o seu conhecimento na Libras também. Os surdos são a minoria praticamente em todo o mundo. O intérprete é aquela pessoa que faz o papel de mediador entre o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos. O intérprete atua em várias áreas como palestras, congressos, seminários, fóruns, redes de TV, em instituições de ensino, assim como no judiciário e nas áreas médicas. É preciso que esse profissional seja qualificado e bem preparado para exercer tal função, se dedicando de forma imparcial e ética ao aprendizado. Sobre mudanças históricas. Com o passar do tempo, um sinal pode sofrer alterações decorrentes dos costumes, da geração que utiliza. Então, assim como qualquer outra língua. Exemplo, o português também teve as suas variações. Exemplo, a palavra vossa mercê, depois vós mercê, você. Então, as palavras elas vão mudando. Conforme no decorrer da história, as palavras também vão mudando. É a mesma coisa os sinais. Exemplo, antigamente soletrava azul, aí depois ficou só azul, aí o L. E agora ele é para frente, azul. Então, ocorreu uma mudança histórica. Então, muitas vezes nós estamos utilizando um sinal, vem alguém e fala, agora a comunidade surda alterou o sinal e nós temos que começar a utilizar a nova forma de sinal. Okay? Então, também é possível ter essa alteração. E da mesma forma que no português, algumas palavras são acrescentadas e também algumas caem em desuso, como por exemplo, videocassete, uma palavra que nós já não utilizamos mais muito. Mas, por exemplo, a palavra como selfie. Há um tempo atrás não existia essa palavra. Ela foi acrescentada no vocabulário. Então, na Libras também acontece a mesma coisa. Então, algumas palavras com o tempo elas vão caindo em desuso e outras palavras vão sendo acrescentadas. E também elas sofrem influência da língua oral. Existem também os sinais que eram icônicos e passaram a ser arbitrários. Por exemplo, devido a uma mudança no costume. Antigamente, os filhos davam um beijo na mão dos pais. Então, este era o sinal de, exemplo, mãe e pai, para pedir a bênção. Era um costume da época. Então, a comunidade surda criou esse sinal para pai e mãe, ok? Mas, com o tempo, esse foi um costume que acabou caindo em desuso. Hoje em dia, os filhos não costumam mais beijar as mãos dos pais. Mas mesmo assim o sinal continuou o mesmo, continuou o sinal de pai e mãe. Então era um sinal que antigamente era um sinal icônico e hoje em dia já não é um sinal mais icônico, devido à alteração nos costumes. Temos também as variações sociais, ou seja, de um determinado grupo da sociedade pode fazer sinais diferentes de outros grupos. No caso, eles podem sofrer algum tipo de variação na configuração das mãos ou no movimento. Por exemplo, o sinal ajudar. Algumas pessoas da sociedade fazem esse com o indicador sinal ajudar. E outras faz com a mão ajudar. Preste atenção nessa mão de baixo. Então, ajudar e agora ajudar. Conversar. Conversar. Outras pessoas fazem conversar.
com a mão aberta, levemente aberta. Conversar, fechada, e levemente aberta, conversar. O sinal, a palavra não mudou, é a mesma coisa, só teve uma pequena variação que não mudou o sentido. Também avião. Avião assim, algumas pessoas que fazem assim, e outras com essa configuração. Avião. Então, nesta aula, nós vimos a importância de reconhecer que a Libras ela é feita de sinais arbitrários e também icônicos. Mas o status de sinais arbitrários faz com que a Libras ela seja realmente reconhecida como língua, porque antigamente as pessoas achavam que a Libras não era uma língua, porque achava-se que ela só poderia passar as ideias concretas, e nós vimos que ela pode passar ideias abstratas também. Então vamos aprender alguns sinais que são icônicos e outros que são arbitrários. No caso, icônicos temos bicicleta, sinal de carro, também moto, ou seja, vocês percebem que tem uma relação com o objeto ou com a ação. Coroa, árvore, gravata, jacaré, beber, borboleta. Então, esses são sinais que você lembra o objeto, ok? Mas na língua de sinais, a maioria dos sinais não são icônicos, são arbitrários, perdão. Então, por exemplo, esse sinal. Se você não conhece Libras, você não sabe que sinal é esse. Então, lápis. Esse sinal. Amigo. Sinal. Família. Este. Desculpa. Este. Conversar. Rápido. Então, existem arbitrários, a maioria vão ser. Então, eu acho que deu para entender essa ideia do concreto. É algo que você pode ver, que na hora que você vê o sinal, você vai lembrar do objeto ou da ação. E no arbitrários, não. E aí, a partir desse momento que a Libras foi reconhecida como língua, devido a esse conceito, que foi muito importante. Também temos os sinais arbitrários. Por exemplo, o sinal. Se você não conhece esse sinal, provavelmente você não vai saber o que significa, porque ele não tem nenhuma semelhança com o objeto ou com a ação. E este é o sinal de ônibus. Esse sinal. Provavelmente, se você sabe o que ele significa, é porque você sabe Libras, porque uma pessoa que não sabe Libras não saberia o que significa, que é o sinal de lápis. Esse sinal é o sinal de amigo. Esse. Família. Esse. Desculpar. Conversar. Rápido. Tem uma lista enorme, porque a maioria dos sinais, como nós falamos, são arbitrários. No caso, não tem semelhança com o objeto. Então, por isso que nós podemos ver esse status de língua da Libras. Se nós formos falar uma lista, a lista de arbitrários seria imensa, porque existem muitos, porque a língua de sinais, a maioria dos sinais são arbitrários. E os icônicos tem bastante também, mas não é a maioria dos sinais. Então, nós conseguimos identificar nessa aula essa diferença do arbitrário para o icônico e também entender a importância de cada um e também como ele auxiliou a língua de sinais, fazendo com que a Libras adquira o status de língua. Então, nesta aula nós aprendemos a importância desses dois conceitos. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!